Tito. Bom te ver. Tá bom. Nós vamos dar sequência àquilo que nós estamos falando nessa série de mensagens chamadas Ao Vencedor. A gente ser a Igreja de Jesus numa Olimpíada. Nós estamos aí às portas de uma Olimpíada, né? E Olimpíada é um tempo de muita competição, é um tempo de onde existem disputas. E nós também, de forma diferente, também vivemos na vida uma certa disputa, uma certa competição. A diferença é que lá tem regras, lá existem juízes, lá existe alguém sendo expulso. Aqui na vida nem tanto. Às vezes você vai ser injustiçado, você vai ser perseguido, às vezes você vai sofrer injustamente. Então nas Olimpíadas da vida é um pouquinho mais diferente. Mas o que eu mais quero para a sua vida é que você continue sendo igreja de Jesus. Sendo igreja de Jesus independente do tempo em que nós estamos passando. Melhor dizendo, seja um vencedor. Um vencedor. Porque a Bíblia, quando escreve a carta do Apocalipse, sempre ela fala ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então, sinaliza para aqueles crentes que eles perseverarem, que eles continuarem firmes, aqueles que continuarem na caminhada, vai ter um prêmio para eles, ao vencedor. Nós falamos nos domingos anteriores sobre algumas coisas. Eu peço os meninos para darem um toque. Pode dar mais um toquinho, por favor. Falei no primeiro domingo sobre a igreja de Éfeso, para que uma igreja que ele chama novamente, para que a igreja ame Jesus. Ser vencedor, mas que ame Jesus acima de tudo mais. O amor a Jesus deve ser a prioridade da vida dessa igreja. Falamos no outro domingo também sobre a igreja de Esmirna, aqueles cristãos, aqueles membros pobres que estavam sofrendo por causa da fé deles. E aí Jesus os conforta, os orienta e diz, vocês devem continuar sofrendo por mim, vocês devem continuar sendo fiéis a mim até o final, nem que isso implique na morte da sua própria vida. Hoje eu quero pensar com você uma outra igreja, pensando num tema sobre ser atleta, mas sem mistura, sem algum tipo de mistura. Vocês vão entender o que eu quero dizer para você. Nessa jornada para sermos atletas de Cristo, nós precisamos permanecer com a nossa fé, permanecer com a nossa vida, sem esfriar o nosso amor, sem esfriar a nossa paixão por Jesus. As igrejas passaram por isso. Agora, o que eu vou falar com vocês, há um outro tipo de coisa que joga contra a igreja. Agora é o mundo. As investidas do mundo contra a minha vida. As investidas do mundo contra a minha fé, contra as minhas convicções, querendo me tirar do caminho do Senhor, forçando a minha caminhada. Nós temos visto até agora que aqueles cristãos que nós temos visto que ser cristão não é você ser chamado para morar num deserto, não é ser como os budistas para você morar num mosteiro, não é para você se viver de forma reclusa, é para você viver no mundo, no meio do mundo, no meio da sociedade. Deus nos tira e nos coloca, nos salva e nos coloca novamente na sociedade. Mas existe um problema, que quando estamos ali, existem algumas armadilhas, algumas tentações, algumas lutas que vão jogar para nos afastar de Deus, vão querer nos tirar da nossa raia de corrida e nos desviar da caminhada, fazendo com que a gente passe não mais a seguir a Cristo. Eu sei que você sabe o que eu vou falar, mas nós vivemos numa sociedade corrompida pelo pecado. Quando você liga a sua televisão e aparece lá 5 operações, Lava Jato, todo dia aparece uma operação dizendo que infelizmente várias lideranças do nosso país envolvidos em corrupção, das maiores, você pensa, nossa, é só lá. Que só lá, cara? É lá e cá. Há um tempo atrás saiu uma pesquisa na revista Veja, se eu não me engano, dizendo o perfil do brasileiro. Brasileiro mente, brasileiro é desonesto, brasileiro tapeia as pessoas, gosta de dar tombo. Não é só lá não, cara, é aqui também. Porque nós vivemos numa sociedade onde o pecado comanda. Mas é justamente nessa sociedade que Jesus colocou a gente. Jesus colocou a sua igreja. Agora, nessa caminhada, existem algumas lutas que o mundo vai tentar nos afastar de Deus, vai fazer com que eu abra mão dos meus princípios, do evangelho, da minha verdade, e busque um outro caminho, e me afaste, e me esfrie. Mas é justamente para a gente estar no meio da sociedade, que Deus nos coloca ali para a gente ser agente dele. Para nós sermos os seus agentes no mundo, confrontando o mundo com a verdade.
permanecendo firme, desafiando o mundo, mas permanecendo firme nas nossas convicções, no nosso comportamento cristão, na nossa fé, no nosso coração. Eu quero pensar com você, daqui a pouco nós vamos ler um texto sobre uma igreja, que ela também estava localizada num lugar muito interessante, a igreja que está em Pérgamo. E Jesus pede para que aqueles crentes sejam atletas ali, não sejam engolidos, não sejam moldados pelo seu tempo, não percam a sua identidade como cristão, mas sejam vencedores. Queridos, assim como foi com eles, é conosco. Toda hora tem alguma coisa tentando assaltar a minha fé, toda hora alguma coisa roubar as minhas convicções, mexer comigo. E a pergunta que eu faço é uma só: como é que eu posso ser igreja hoje, sendo cristão, permanecer no tempo de hoje, sem eu me misturar? Sem eu, na verdade, misturar com falsos ensinos, com heresias, com desvios naquilo que Jesus ensinou para a minha vida, eu ser igreja e enfrentar todo esse tempo e no final receber essa medalha, a qual a Bíblia nos garante. Nós vivemos assim no meio desses perigos. Talvez você não saiba. Mas muitas vezes você talvez estava desanimado com Deus, desanimado da igreja, desanimado da sua fé, porque o mundo estava cirandando a sua vida. O mundo estava enchendo o seu coração, te enchendo de propostas, te enchendo de ilusão, te enchendo de mentiras. E você acreditando. E você foi esfriando, afastando. E eu quero pensar com você. Interessante que eu estou fazendo esse estudo, eu me lembrei de uma atleta desse ano, das maiores tenistas de todos os tempos, chamada Maria Sharapova, maior tenista russa. Ela foi bicampeã em várias medalhas, ganhou o Wimbledon em 2004, é a 7ª tenista atual no ranking mundial, a mulher mais bem paga, a atleta mais bem paga do mundo. Ela fez um contrato com a Nike. Desde 11 anos de idade, um contrato com a Nike, ganha uma fortuna. E essa atleta extraordinária, ela foi pega no exame antidoping. Ela se permitiu ser influenciada, se permitiu levar para melhorar a sua performance, melhorar a sua força. E alguns dizem que ela foi avisada por 5 vezes, que ela não podia tomar aquela medicação, e veio tomando aquela medicação e avisaram ela 5 vezes, mas ela persistiu naquela caminhada, ela não parou. Ela acabou perdendo o seu patrocínio, se eu não me engano era 35 milhões de dólares por ano, que ela assinou um contrato com a Nike. Ela perdeu o contrato com a Nike, perdeu o contrato com a Porsche, perdeu o contrato com a outra empresa pesada. Ela é uma tenista muito bonita, um modelo muito bonita, porque foi pega no exame antidoping. E o que me chamou a atenção foi que a presidente da associação de tênis disse essa frase aqui. Disse assim: eu estou muito triste de ouvir as notícias sobre Maria. Maria é uma líder e eu sempre soube que ela era uma mulher de grande integridade. Apesar disso, como Maria sabe, é responsabilidade de todo jogador saber o que eles colocam em seus corpos e saber se isso é permitido. É responsabilidade do atleta saber o que ele coloca no seu corpo. É responsabilidade do cristão saber o que ele permite entrar nos seus ouvidos, pelos seus olhos e cair no seu coração. É responsabilidade minha e sua saber aquele que vai nos perder e vai se misturar, vai nos seduzir e vai perder a nossa identidade como um atleta. Às vezes eu fico pensando se não há um Deus por trás disso aqui, um ídolo por trás disso, porque talvez, eu sempre falo isso, a estrelinha da fulana começa a apagar e aí ela fala, para mim não perder, eu vou mentir aqui, ó. Os deuses, os ídolos fazem isso com a gente. É por isso que tem um monte de gente que mente, que rouba, porque tem um ídolo aqui dentro, que está mandando. Você não vai perder isso, né? Isso está te dando tanta fama, está te dando tanto sucesso, você não vai perder uma coisa dessa. O que tem em você mentir? O que tem em você tomar um remetinho antidoping? O
que tem você abrir mão dos seus princípios cristãos? Você está se dando tão bem, vai nessa. São os deuses do tempo presente. O ponto central para mim, meus irmãos, para a nossa vida, que quando o apóstolo João escreve uma carta que nós vamos ler daqui a pouco, para alertar a igreja sobre os riscos, sobre os perigos de eu e você não nos misturarmos, não nos conformarmos a essa geração, não engolirmos a mentira e o engano, não nos envolvermos com a imoralidade do mundo. Quais são as lições que a Bíblia nos ensina para a gente permanecer firme nessa caminhada, se nós queremos ser atletas vencedores e encontrarmos, encantarmos os olhos do Eterno? Jesus vai nos dar algumas lições, eu quero trazer algumas para você aqui nessa noite. Jesus vai advertir a sua igreja. A primeira coisa é que ele vai dizer para nós: tome cuidado com o seu ambiente. Tome cuidado com o seu ambiente. Por favor, dê um toquinho aí, Tiago. Isso, aprenda a ser atleta. A igreja de Pérgamo. Dê mais um toque, Tiago, por favor. Isso, o nosso ambiente. Eu convido você a ler comigo Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu queria que você leia comigo. Está aqui projetado. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 13. É a igreja de Pérgamo. E Jesus orienta aquela igreja porque está vivendo um tempo parecido como o nosso, onde o mundo está tentando serandá-los, misturá-los, fazer com que eles se afastem. Vamos ler comigo? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas coisas. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A cidade de Pérgamo era uma cidade muito famosa, uma cidade muito importante. Entre várias coisas que havia naquela cidade importante, havia alguns altares ali naquela cidade para vários deuses. Pode dar um toquinho, Tiago, por favor, os meninos estão meio... Nós trocamos um negócio hoje, eles estão meio perdidos lá. Pode dar um toque, Tiago, por favor. Havia ali vários altares para vários deuses. Havia ali o famoso templo dedicado a Zeus. E as pessoas se curvavam a Zeus ali. Imagine todos os dias uma fumaça aparecer, porque as pessoas estavam cultuando aqueles deuses. Imagine todos os dias se tocar um sino, ou se tocar uma música, chamando a atenção das pessoas para cultuar determinados deuses. Nós moramos numa cidade, de vez em quando toca umas músicas aí, não é verdade? Nos povos muçulmanos, eles fazem isso 3 vezes por dia, chamando as pessoas para lá. Era assim na cidade de Pérgamo. A cidade também era conhecida porque ali havia um colégio de sacerdotes médicos famosos. Havia ali mais de 200 santuários do mundo todo. Pérgamo era a sede disso. Era uma cidade famosa, porque ali havia uma escola de medicina. Agora imagine, naquele tempo, uma escola de medicina. As pessoas do mundo todo iam para ali. E havia uma história de que havia um Deus meio estranho lá, que curava as pessoas. Havia uma mistura de medicina com paganismo, com curandeirismo, e várias pessoas do mundo buscavam a sua saúde, misturavam com crendice e iam até Pérgamo em busca de curas. Não é muito diferente do nosso tempo, né? Nós sabemos disso, que tem cidades assim, pessoas que fazem isso. Era isso que acontecia na cidade de Pérgamo. Havia isso lá, aquela escola de médicos, um lugar onde havia a possibilidade de curas, mas misturavam com a crendice do povo e faziam uma bagunça naquela cidade. Havia ali também na cidade de Pérgamo o culto ao imperador. Só trazendo para você que lá para o ano 90, o tempo que João escreve a carta, quem não cultuasse ao imperador perdia o seu pescoço. Levantou-se alguns imperadores que gostaram de dizer que eu sou Deus, divinizar-se a si mesmo. Eles gostaram disso e os cristãos não apoiavam isso e eles sofriam por causa disso. Por isso que muitos cristãos morriam. E era justamente na cidade de Pérgamo que ali havia o culto ao imperador. O império, havia ali uma diversidade cultural, misturado com a política também.
Só para vocês terem ideia, no ano 29 foi construído ali em Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo. As pessoas elas tinham liberdade para cultuar o que quisessem, mas, de uma forma ou de outra, elas não poderiam dizer que César não era Deus. César era Deus. Elas não podiam dizer outra coisa. E muitos cristãos sofreram por causa disso, sofreram por causa da sua fé. Nós falamos isso domingo passado. Havia ali na cidade de Pérgamo um panteão para todos os deuses. Era um símbolo da lealdade ao imperador romano. Uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa era misturado com o culto ao imperador. Pérgamo também era conhecida também pelo seu conhecimento e pela sua cultura. Pérgamo havia uma biblioteca, 200 mil pergaminhos. A palavra pergaminho, que é como se fosse um papel, um couro onde você escreve, havia o papiro, mas o papiro, ele com o sol, ele ressecava. A Bíblia foi escrita em vários pedaços disso. Pérgamo por causa de pergaminho, porque por causa do couro que era ali produzido. E ali havia uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo. Só perdia para Alexandria. Imaginem, gente, uma escola de medicina, um culto ao imperador, uma biblioteca famosa. Era um lugar onde a cultura, onde o conhecimento circulava, onde as pessoas talvez se orgulhassem disso. As pessoas gostavam de falar essas coisas. Mas apesar de todo esse contexto aqui, todo esse contexto, havia na cidade de Pérgamo, de acordo com o texto que nós lemos, era o trono de Satanás. É o que o texto diz. Tudo isso, mas o trono de Satanás estava ali. Ele habitava ali. O trono dele estava ali. Satanás não estava num edifício, mas Satanás estava atrás da estrutura da cidade, do sistema da cidade. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução para afastar as pessoas de Deus. O trono de Satanás, Pérgamo, era onde Satanás reinava e predominava. E aonde Satanás está presente, predomina a cegueira espiritual, a mentira, a corrupção, a adultério, a pornografia, a sedução de todas as coisas, a banalidade das normas, a imoralidade, onde o trono de Satanás está presente, é isso que acontece. O que me chama a atenção quando eu leio isso aqui, sabe o que, queridos? Ali havia a ideia do conhecimento acadêmico com aquela biblioteca, mas ali também havia o trono de Satanás. É interessante isso, porque muitos de nós achamos que o que vai resolver o problema do homem é conhecimento humano. Quanto mais informação ele tiver, quanto mais resposta ele tiver para a vida, quanto mais coisa ele conhecer, melhor ele vai se tornar, o seu caráter vai ser transformado. Nós vivemos numa geração que nunca se soube tanto sobre tudo nesse tempo, e nunca vivemos num tempo tão maluco como o nosso. Eu tinha uma pessoa que uma vez eu conversei com ela, meu cunhado, batendo um papo com ele falava comigo assim, ele gostava de uma apresentadora de televisão, ele falou assim, não, pelo menos essa apresentadora é diferente, porque ela tem um curso superior. Ela vai ser diferente. Quando pensa que não, aquela mocinha pousa para uma revista pornográfica. Queridos, não se enganem. Uma coisa é seu conhecimento intelectual, outra coisa é o seu caráter, outra coisa é a sua vida. Conhecimento não transforma caráter. O que transforma caráter é o Evangelho. O que transforma caráter é o poder de Deus. É isso que transforma. E onde o reino de Satanás está presente, parece que as pessoas têm uma sensação de que, assim, nada demais está acontecendo e, de fato, nós precisamos nos curvar a essas coisas. Nós não podemos nos iludir, meus irmãos, achando que o que as pessoas precisam hoje é só de uma melhor informação. É só elas terem uma melhor formação, é só elas terem uma melhor educação, é só elas morarem numa casa bonita, é só resolver o seu problema ambiental, que esse país nosso vai mudar. Esse país nosso só vai mudar quando o coração das pessoas forem transformados.
Lógico, querido, nós precisamos de educação, melhores escolas. Lógico, não sou nada contra isso. Mas não me iludam. Não me enganem. Coração do homem. É só Deus quem trabalha lá. Pérgamo era essa cidade onde havia tudo isso. Onde havia pessoas com conhecimento, havia pessoas com estudo, havia pessoas religiosas. Mas, no entanto, Satanás reinava ali. Satanás governava aquele lugar. Pérgamo tinha tudo isso. E ali é que acontecia essas coisas. Uma biblioteca famosa, uma faculdade de medicina, mas o trono de Satanás estava ali também. Cristo, meus irmãos, não apenas conhece as obras da igreja. Cristo não só conhece as nossas tribulações e as nossas lutas, mas Ele também conhece aquilo que nos assedia, aquilo que nos tenta livrar do caminho, o ambiente onde nós moramos, as pressões que nós passamos, as coisas que nós ouvimos. Jesus conhece isso tudo. Jesus sabe que nós estamos rodeados por uma sociedade não cristã. Nós estamos rodeados por valores mundanos. Nós estamos rodeados por maus ensinos, por heresias de todo o tempo bombardeando a nossa cabeça. Não se iludam. Queridos, às vezes quando eu falo assim, os pais precisam trazer os seus filhos à igreja, ensinar os seus filhos na escola dominical. Porque se alguém não ensinar os seus filhos, se a igreja não ensinar, e os pais não se envolverem, alguém vai ensinar os seus filhos. Alguém vai ensinar os seus filhos. Alguém vai doutrinar as suas crianças. Alguém vai incutir conceitos no coração dela. Como também no nosso coração. Você pode olhar para isso tudo e pensar assim, não, Renato, para com isso, esse povo é muito ignorante. Eu vivo no século 21, eu sou o homem da tecnologia, eu não caio numa farra. Que é isso? Que povo bobo. Uma imagem, eu vou cair numa conversa de uma imagem, eu vou cair, se amanhã exigir que todo mundo adore a César, eu vou cair numa conversa como essa. Queridos, lé do engano. Tim Keller, ele escreveu um livro, gosto demais dele, recomendo você ler. O título do livro chama-se Deuses Falsos. E ele está dizendo que os deuses do século 21 é parecido com os deuses lá de trás. E aqui eu queria que você me acompanhasse numa leitura que eu extraí do livro. Diz assim: nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem os seus sacerdócios, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios, shoppings ou estádios, onde sacrifícios têm que ser feitos para que as bênçãos de boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e do sucesso, senão os que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Podemos não nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite ou de César, mas muitos jovens são hoje levados à depressão, disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a sua imagem. Podemos não queimar incenso a Ártemis ou a Esculápio, que era um dos deuses lá de Pérgamo, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riquezas e prestígios. Ai, tadinhos, são tão ignorantes. Queridos, isso não muda. Só trocou o nome dos ídolos do nosso tempo. Só trocou os nomes. Os seres humanos continuam se curvando para os mesmos Césares, continuam buscando as mesmas coisas, continuam enchendo o seu coração da mesma forma. E é isso que Jesus está dizendo para eles e dizendo para nós e nos alertando com respeito ao ambiente onde nós vivemos. Mas apesar de tudo, o texto nos diz que Jesus conhece também que alguns no meio disso tudo são leais a Ele. O texto diz aí, eu conservo o meu nome e vocês não me negaram a minha fé. Andas ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Apesar daquele tempo, apesar daquele ambiente, apesar daquele culto, apesar daquela pressão, apesar daquilo tudo, Jesus tinha no meio da sua igreja gente firme com ele, gente que caminhava com ele, gente que foi perseguida por causa da causa de Jesus, gente que não se intimidou com a perseguição de Satanás, porque Satanás começou assim, meus queridos. Primeiro ele perseguiu a igreja, ele viu que aquilo não funcionava. Cada crente que morria nascia uma igreja. Depois ele fez diferente, ele infiltrou mentira no meio da igreja. É isso que ele faz. Ele começa a quebrar e achar que a gente pode fazer o que a gente bem entende no nosso meio e não tem problema nenhuma. A perseguição religiosa não intimidou os crentes de Pérgamo. A igreja suportou as provas. Esse homem chamado Antipas aqui era o pastor da igreja. Era o responsável pela igreja. Alguns dizem que ele foi colocado dentro de um boi de bronze. E ele foi levado ao fogo até que aquele material pudesse ficar vermelho. E ele morrendo. E Antipas não negando a sua fé. Jesus sabia que no meio daquilo tudo a sua igreja estava ali. Apesar disso tudo, queridos. Quando eu olho o país a qual eu vivo, quando eu olho o bairro onde eu moro, quando eu olho a cidade onde eu moro, eu ainda sei que no meio disso tudo, ainda tem gente crente. Tem jovens crentes. Jovens que não se vendem, jovens que não negociam sua fé por prazer, jovens que creem na palavra de Deus, filhos que eles preferem assumir uma postura diante de Deus, diante da sua família, diante da igreja, caminham com Cristo, que eles, na verdade, eles estão envolvidos em amar Jesus, mulheres e homens que não se deixam levar pela pressão do seu tempo, pela pressão dos deuses da nossa geração. Eu sei, queridos, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Eu tenho no meio da minha igreja gente assim. Eu vou dizer um negócio para vocês, hein? Eu já vi cada coisa. De vez em quando a gente mete pau nessas igrejinhas, com essa teologia da prosperidade, mas eu já vi tanta gente crente ali, Leninha. Eu fico impressionado. O cara não sabe nada de Bíblia. Jesus, a confusão. Batismo e budismo, para ele é a mesma coisa. Mas ele é crente. Crente. Ele dá um testemunho tão bonito. Queridos, no meio disso tudo, Jesus tem a sua igreja. Jesus tem os seus fiéis no meio disso tudo. Portanto, Jesus está pedindo para nós assim, fique esperto com o tempo que vocês estão vivendo, hein? O ambiente onde vocês estão vivendo pode afastar vocês. Mas Jesus também falou de uma coisa mais interessante aqui. Ele falou sobre a tolerância. Tome cuidado com as suas tolerâncias. Tome cuidado com aquilo que você permite. Tome cuidado com aquilo que você se permite. Olha aqui o que diz o texto, versículo 14 e 15. Vamos ler comigo, por favor. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Como é que Satanás conseguiu ter êxito no meio daquela igreja? Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele usou a perseguição, mas ele usou uma outra tática também. Ele usou uma tática da sedução. Ele sabe que se matar esses caras não vai adiantar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enganá-los. Eu vou seduzi-los. Eu vou encantá-los eu vou fazer o meu canto de sereia, eles vão cair na minha conversa. E eu vou fazer com que eles se misturem, que eles não tenham uma identidade como cristão. Eles sejam uma mistura meio híbrida, assim, sabe assim, um pé no mundo, um pé na igreja, 2 pés no mundo, um pé na igreja, é um cara que levanta a mão e chora quando canta, mas lá fora faz cada lambança, cada coisa errada lá fora, que Deus me livre. É o cara que fala, não, eu sou de Jesus, mas quando pensa que não, está mentindo, está adulterando, está fazendo um monte de coisa. É só crente de domingo. Só crente de domingo. Satanás seduziu aquela igreja e pegou alguns e dizendo assim, vocês vão ser uma mistura. Ele não está dizendo isso de forma clara, mas ele está fazendo isso de forma assim, bem sutil, que é do jeito que ele age. Alguns membros da igreja de Pérgamo começaram a abrir a sua guarda, a ceder à sedução do engano.
A igreja, havia crentes que permaneciam fiéis, mas no meio da igreja havia muita gente que estava se desviando. Muita gente que no fundo, ficávamos em dúvida se era cristão ou não. Sabe, querido, isso me ensina uma coisa interessante. Que na mesma igreja, numa mesma congregação, nós vamos ter pessoas crentes e pessoas não crentes. Não é todo mundo que vem na igreja que é cristão. A igreja costuma ser uma multidão. No meio da multidão, Jesus tem os seus. Jesus sabe quem são os seus no meio da multidão. E era assim a igreja de Pérgamo. Eles se deixaram seduzir pelas artimanhas de Satanás. E aí muita gente caiu naquela conversa. E aí a Bíblia nos diz assim que Cristo ele começa a ver a sua igreja. E ele pede à igreja para não ceder às pressões do seu mundo. Quando ele diz aqui para nós aqui, bota isso, ceder às pressões. Quando ele diz aqui, Balaque, quem era Balaque? Balaque foi um cara que ele contratou Balaão, lá no Velho Testamento, um texto lá de trás, lá em Números. E o que Balaão fez? Balaão ele prostituiu os seus dons. A Balaque estava forçando para que Balaão pudesse desviar o povo de Israel do caminho de Deus. E aí Balaão não conseguia fazer. E aí Balaque falou o seguinte para Balaão. Balaão começou, na verdade, a se encantar com o dinheiro que estava entrando ali. Mas quando Balaão abria sua boca, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Então Balaque ele ficou bravo com ele. E aí por ganância, aconteceu que Balaque enfrentou Israel, não como um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Ele aconselhou o povo a se misturar, aconselhou o povo a viver em mãos dadas com o pecado. Assim os homens de Israel passaram, na verdade, a praticar festas que Deus não concordava. E o povo de Israel se entregou à prostituição. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui nesse trecho. Sabe o que isso me ensina, meus queridos, quando eu vejo isso? Aqueles crentes se tornaram fracos e vulneráveis. Só tem uma coisa que enfraquece a mim e a você. É o pecado. Não tem mais nada que enfraquece a gente. É o pecado que enfraquece a gente. Quando a gente abre o nosso coração e começa a ceder, começa a fazer acordos. A igreja só é forte quando ela é santa. Não tem outro jeito. Quando cristãos se comprometem com Jesus, quando cristãos se comprometem com a causa do Evangelho, a única coisa que enfraquece a mim e a você é a entrada do pecado na nossa vida. O que o diabo faz, na verdade, é procurar alguns brechas na nossa caminhada, procurar alguns buracos em nós para botar uma alavanca e ó, pimba. Ah, rapaz, eu estou começando a ver que rapaz gosta de mocinha, né? Ah, tá bom. Ah, rapaz, estou começando a ver que você gosta de um dinheiro a mais na sua conta. Muito bem. Ah, eu estou começando a perceber, rapaz, que você contou aquela mentirinha, você deu uma risada. Ah, já sei. Quando nós damos espaço para o pecado, é isso que enfraquece a gente. E o que Jesus está pedindo é para a gente não negociar com o pecado. O crente não pode negociar com o pecado, não pode negociar com a injustiça, não pode negociar com o mal. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e a igreja adota o seu estilo, ela perde o seu poder, ela perde a sua influência. Porque Jesus chamou para a gente ser sal, Jesus chamou para a gente ser luz no meio das trevas, não é para a gente se parecer com as trevas. Jesus chamou para a gente fazer a diferença onde nós estamos. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Tem muita gente hoje que está com dificuldade de crer em Jesus, não é por causa da mensagem do Evangelho, não é por causa da igreja. É porque aqueles que se dizem igreja, na verdade, não são luz em meio às trevas. Eles se parecem com as trevas. O comportamento, os pensamentos, as ações, as reações, as impulsões, os sentimentos, as motivações. É o pecado que enfraquece a gente, queridos. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto um sustentava a doutrina de Balaão, por outro lado, os demais membros da igreja, eles ficaram em silêncio. Eles concordaram com aquilo. Eles acharam que não tinha nenhum problema com aquilo. E aí a igreja foi pega numa confusão só. A infidelidade tomou a vida de muitos cristãos naquela igreja. Por quê? Porque eles se conformaram. Eles se conformaram. Eles se deixaram levar pelo seu tempo.
E aquela igreja se tornou infiel agora. Sabe por quê, queridos? Tolerantes demais. Ah, não tem problema. Não tem problema. O que tem se eu ficar 2 horas na internet? Não tem tanto problema. Mas você fica 2 horas hoje, 2 horas amanhã, 2 horas depois da manhã, 2 horas depois da manhã. Você esfria seu tempo de oração. Você não tem tempo para conversar com alguém. Você não tem tempo para falar de Jesus para ninguém. Você não tem tempo para ouvir Deus falar com você mais. Mas só 2 horas. E o tempo vai passando. Nós vamos, às vezes, queridos, negociando com o mundo. Nós vamos sendo tolerantes demais com coisas que nós dizemos assim: não, isso não tem tanto problema não, senhor. Não tem tanto problema não. Queridos, é isso que aconteceu com aquela igreja. Isso tem acontecido com muita gente. Jesus, ele olha para essa igreja e ele vê outra coisa também. Ele vê que aquela igreja também estava começando a baixar o seu nível moral. Porque eles começaram a sustentar uma tal da doutrina dos nicolaítas. A ideia dos nicolaítas era mais ou menos o seguinte. Ó, eu sou salvo, já fiz minha profissão de fé, eu sou de Jesus, pertenço à igreja. Não tem nenhum problema se eu pecar. Se eu pecar, é só pedir perdão de novo a Deus que Ele me perdoa. Não tem nenhum problema com isso, porque se eu pecar demais, a graça é muito maior e Deus me alcança. Era isso que os nicolaítas ensinavam. Eles ensinavam uma certa licenciosidade e eles transformavam a graça em imoralidade. Transformavam o evangelho em licenciosidade. Eles transformavam a vida cristã numa vida imoral, numa vida que se conformava com o seu tempo. Jesus olha para aquela igreja e começa a perceber que os crentes, eles abaixam o seu nível moral. Vocês entendem o que eu estou falando, né, queridos? Porque choca o meu coração. É duro. Nós vivemos num país onde muitos que se dizem cristãos estão envolvidos com a política, estão envolvidos no negócio, estão envolvidos no comércio. Mas, queridos, são tantos escândalos, porque eles abaixam o seu nível moral. Pastores, líderes de igreja, gente que só pensa em ganhar dinheiro, gente que quer usar o povo para se beneficiar e ficar rico. Isso é um escândalo para o evangelho. Isso é uma vergonha para o evangelho. Não é essa a mensagem de Jesus. Não é essa a proposta de Jesus. Deus não chamou pastores para fazer isso. Deus não chamou líderes de igreja para fazerem isso. Isso é uma vergonha para o evangelho. As pessoas zombam da gente. As pessoas riem da cara da gente. É porque vocês não têm título de pastor. Eu tenho. É porque as pessoas não olham para você. E acham que pastor é só ladrão. Eu lembro de Letícia Kelly. Estudando aqui, no Premem. Aulinha lá, 8ª série. A menina levantou e falou assim: todo pastor é ladrão. Letícia levantou: meu pai é pastor, meu pai não é ladrão não. Sabe o que é isso, queridos? É porque às vezes a gente vai sendo tolerante demais. A gente vai abrindo brechas onde a gente não pode abrir. A gente vai negociando com o mundo coisas que nós não podemos negociar. A gente vai gastando tempo demais com essas coisas. E nós vamos nos perdendo. Os nicolaítas, eles ensinavam que o crente não precisa ser diferente de ninguém. Você não precisa ser diferente no seu trabalho. Você não precisa ser um marido diferente dos seus vizinhos. Você não precisa ser um pai diferente daqueles que você conhece. Era isso que eles ensinavam. E eles diziam que quanto mais pecado, melhor. Davam a ideia de uma vida de licenciosidade. Eles defendiam que os crentes, eles precisam ser igual a qualquer um. Crente não pode ser igual a qualquer um, meus irmãos. Ele tem que ser luz, ele tem que brilhar, ele tem que salgar, ele tem que ser agente de Deus. Se ele tem problema de temperamento, Deus tem que controlar o temperamento dele. O Espírito Santo tem que controlar o temperamento dele para não fazer lambança. É assim que Jesus chamou a nossa atenção, queridos. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Talvez você não saiba, eu vou te lembrar. Talvez você não saiba, eu vou te lembrar. Jesus odeia o pecado. Jesus odeia
o pecado. Jesus odeia o pecado. O que nós estamos fazendo? Essa era a igreja de Pérgamo. Haviam cristãos muito licenciosos que não estavam nem aí para o seu testemunho cristão. Eles queriam curtir o seu tempo, curtir o seu mundo. Não estavam nem aí para o testemunho da sua igreja. Não estavam nem aí para o nome da sua igreja, para o nome do evangelho. Não estavam nem aí para a sua conduta moral. Não estavam nem aí em relação aos seus negócios, em relação ao seu namoro, em relação ao seu trabalho. Eles achavam que Deus é amor. Já ouviram isso? Deus é amor. Ai, ai, Deus é amor. Pronto, Deus é amor. Um Deus assim se parece mais com um pai banana. Faz isso com seu pai para você ver. Seu pai não vai chegar a um ponto, vai perder a paciência com você. Qual é o pai que não disciplina seus filhos? Pai que não disciplina seus filhos é porque não os ama. As pessoas falam, Deus é amor e pode permitir fazer o que eu bem entender. Queridos, não é isso. Não é isso. Essa ideia maluca dos nossos dias. Deus não pode tolerar qualquer coisa. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o mal. Deus não tolera a injustiça. Não tolera a corrupção. Não tolera a mentira. Deus não tolera essas coisas. É por isso que Ele está chamando uma igreja. Chamando a atenção dessa igreja. Falando para essa igreja ser crente, ser santo. Por causa disso. Está trabalhando nela. Para sermos atletas, queridos, nessa competição, é preciso nós compreendermos que nós não podemos negociar com a verdade do Evangelho. Nós não podemos negociar com a palavra de Deus. Nós não podemos ser tolerantes demais e fazer o que bem entendemos. Eu acredito que a conversão pega o cara, deixa e fala assim, a partir de agora você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre para me servir. É isso que é o cristianismo. Eu estou dando liberdade para você me servir e para você me amar. O cristianismo é isso. Não é liberdade de fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quiser, pisando na cabeça de quem quiser. Não é isso, queridos. Cristo está, na verdade, chamando a nossa atenção e nos advertindo com a igreja de Pérgamo. E um pouco mais à frente ele vai fazer um diagnóstico da igreja. Ele percebe que a fonte do pecado da igreja é diabólica. O diabo está por trás de toda a armação para acabar com a vida humana. E principalmente com os cristãos. A estratégia de Satanás é contra a igreja, Luciano. É contra a igreja de Jesus. Ele quer acabar com a noiva de Jesus. Ele não vai conseguir, mas ele ataca a noiva. Porque é a noiva que está com testemunho. É a noiva que está com a mensagem. É a noiva que está com a proclamação. É a noiva que tem a responsabilidade de ser luz. É a noiva que tem que sair e confrontar o mal. É a noiva que tem que sofrer por causa de Jesus. É a noiva. É a igreja dele. A fonte do pecado é diabólica. É bom dizer, meus irmãos, que o diabo não é aquela figurinha que você conhece, não é verdade? Chifrinho, rabinho, vermelho. Não esquece essa bobagem. Lançaram até um filme, né? Um reverso do diabo, né? Hellboy, né? É o inverso do diabo. Ele não tem chifre. Ele é todo vermelho, mas não tem chifre. E ele é bom. O Hellboy, um filme. O diabo não é essa figura, queridos. O diabo, ele é um ser espiritual, inteligente, poderoso, inescrupuloso, tem um exército trabalhando para ele, tem uma hierarquia muito bem montada para fazer as suas artimanhas. Jesus chamou o diabo do príncipe deste mundo, e o apóstolo Paulo chamou o diabo do príncipe da potestade do ar. O diabo, a Bíblia nos diz que ele tem um trono, e sobre esse trono ele dá os seus comandos para comandar o seu exército e simplesmente acabar com a vida das pessoas, dominar a vida das pessoas, escravizar a vida das pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim, o que tem só um copo de cerveja? Tem um monte de gente que está viciada em bebida alcoólica por causa de um copo de cerveja. O diabo está por trás dessa armação. O diabo está por trás, queridos, nós precisamos entender esse negócio.
O diabo está por trás de tudo quanto é vício, de tudo quanto é sedução em relação aos nossos filhos, que tem encantado os nossos filhos. O diabo, ele vem vendendo uma mentira para os nossos filhos e para a nossa vida, dizendo que eles podem ser felizes longe de Deus, eles podem ser felizes no mundo, eles podem ser felizes sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus, sem eles se renderem a Cristo. O diabo coloca na cabeça das pessoas, se elas forem boas, Deus vai aceitá-las. É o diabo que coloca isso na cabeça das pessoas. Que as pessoas não precisam de relacionamento íntimo com Jesus, relacionamento íntimo com Deus. Ele é responsável por aprisionar jovens e adolescentes no seu vício, na mentira, no engano, na imoralidade, na prostituição, no engano e tudo mais. Ele seduz a gente, dizendo que você vai ser o cara mais feliz da terra se você tiver muito dinheiro na sua conta corrente. Sua vida vai estar toda resolvida, tá bom? E você vai ser o cara mais feliz da face da terra, tá bom? O seu problema é só esse, tá bom? No dia que você resolver, tá tudo resolvido. Gente, eu não tenho nada contra dinheiro. Se você tiver para me emprestar, eu estou recebendo. Tem nada. O problema é que esse negócio está tomando proporções tão grandes, mas tem enganado, iludido tanta gente. Posição social, cargos, poder. O diabo utiliza tudo isso para enganar a gente. É o diabo que põe na cabeça de muitos homens que a vida é só sexo, futebol e cerveja. É só isso a vida, não tem mais nada. O povo até zomba, né? Até zomba. Alguns até brincam, falando assim, se no inferno tiver cerveja, para mim tá bom. Se tiver mulher, melhor ainda. Ele faz isso com a gente. Ele põe na cabeça de muitas mulheres que para elas serem amadas, elas precisam ser sexy e sedutoras. Você tem que ser sexy é para o seu marido, minha amiga. É para ele que você tem que ser sexy. Que não precisa mais ser virtuosa, mulher que teme a Deus. Como diz os provérbios, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é sério de finas joias. Marido, só um parênteses, você já chegou para sua esposa e falou assim, meu bem, você é tão virtuosa. Nossa. O diabo está por trás de tudo quanto é errado, queridos. O diabo está com armação. Quando os nossos filhos entram na faculdade, eles colocam lá na cabeça dos nossos filhos, dizendo que tudo agora é razão. O que ensinaram para você, tudo agora é aqui, ó. Vou provar para você, hein? É por isso que muitos jovens se afastam. Ele não acredita que a nossa fé, Kelly, tem resposta para a arte, para a música, para a filosofia, para o cinema. A fé cristã tem que responder a tudo isso, porque Jesus é Senhor de tudo, Gílio. Jesus é Senhor de tudo. Jesus é Senhor da história. Mas colocaram na cabeça deles, não, sua fé não tem nada a ver com isso aqui. A partir de agora somos nós que mandamos. E aí os meninos vão embarcando num monte de conversa, a ponto de chegar que eles duvidam se Deus existe. Cristo, queridos, está diagnosticando a igreja. E agora, em último ponto, ele chama a igreja para ter uma disposição nova. Olha o que diz o versículo, capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu convido você a ler para a gente caminhar para o final. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus está pedindo agora, para que nós, no nosso tempo, tenhamos uma nova disposição no nosso coração. Essa disposição é, arrependam-se.
A igreja precisa expurgar, jogar para fora o pecado da tolerância, o pecado do envolvimento com o mundo, o pecado da sua mistura com o mundo, as coisas que nós estamos abrindo e dando brecha. A igreja precisa se arrepender do seu desvio doutrinário, se arrepender do seu desvio de conduta. A verdade precisa se tornar real na nossa vida, ela tem que pautar a nossa caminhada, ela tem que direcionar a nossa vida, ela tem que nos disciplinar, ela tem que nos ensinar. A igreja precisa se arrepender da sua tolerância com o erro. Tolerância com o erro. Às vezes alguém se desvia, nós precisamos arrepender da nossa tolerância, porque começou ali. Fomos negociando com o mundo e abrindo mão da verdade do Evangelho. Tolerante demais com o pecado. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. Em quais áreas da sua vida você tem sido tolerante com o pecado? Quais áreas da sua vida você tem sido tolerante com o pecado? Em quais áreas da sua vida você se vê derrotado constantemente? Aonde você tem mais cedido para que o diabo coloque a sua alavanca ali e faça um estrago na sua vida, na sua família, no seu coração, nos seus relacionamentos? Aonde você tem cedido? Aonde você tem sido tolerante demais? O que tem seduzido os seus olhos, o seu coração, é no amor ao dinheiro, é na pornografia, é na desonestidade, é no adultério, é na mentira, é no desejo de querer controlar as pessoas, ser melhor do que elas, ser mais poderosa do que elas, dizer que tem mais, que sabe mais. Queridos, aonde Deus precisa tratar o seu coração? Aonde você tem sido tolerante demais? Jesus está dizendo para nós, onde é que você tem cedido? Onde é que você tem se misturado? Por que você tem se amoldado? Ele diz, arrependa-se. Eu amo Jesus por causa disso, ó Deus. Porque Jesus não desiste de mim. Eu falo para a igreja direto assim, se as pessoas soubessem o que passa aqui, ó, eu não estaria aqui. Jesus tem sido, o que me apaixona em Jesus é porque ele vira para mim e fala assim, Renato, se arrependa. Onde você está dando brecha, Renato? Por que seus olhos estão se encantando com tal negócio? Por que você está buscando títulos? Por que você está buscando isso, buscando aquilo outro? Agora eu vou te dizer uma coisa, querido. Se a gente não se arrepender, falta de arrependimento, o texto nos diz, que acarreta juízo para nós. Juízo condenatório. Aquelas pessoas que não se arrependem. Antipas, ele morreu pela espada dos romanos. Mas quem tem a verdade, a verdadeira espada é Jesus. É Jesus que vai derrotar os nossos inimigos mais poderosos. E ele está nos chamando ao arrependimento. Senão é a espada do juízo que vai vir. É a espada da sua boca que vai vir. A única arma que Jesus usará na sua segunda vinda. É isso que ele está dizendo para nós. Queridos, se nós não nos arrependemos, vai trazer juízo sobre a nossa vida. Arrependa-se. Chega de ficar negociando com o mundo, cara. Chega de ficar tolerante demais com o pecado. Chega. Faz um compromisso com Jesus. Abre seu coração para Ele, cara. Fala assim para Ele, Jesus, eu estou até sem fé para crer no Senhor. Eu já não acredito tanto nas coisas que o Senhor fala. Conversa assim com Ele. Deus, eu tenho dúvida com esse negócio, me ajuda. Se arrependa, cara. O texto nos diz que existe uma medalha te aguardando. Existe uma premiação para você. E ele diz, abra os seus ouvidos e ouça o que Deus tem para falar para você. O texto nos diz que ao vencedor ele vai dar o quê? Vai comer comigo do maná escondido. O maná era uma comidinha lá do Velho Testamento que o povo reclamou e Deus mandou do céu. Mas o que é interessante é que quando o maná estava para acabar, eles pegaram aquele maná, colocaram na arca da aliança e guardaram a arca e levaram aquele negócio para o templo.
Quando o templo no ano 70 foi destruído, alguns dizem que havia uma lenda que rodava por ali, que aquele maná havia sido escondido num vaso. Aquele maná lá de trás havia sido escondido no vaso. E alguns rabinos diziam que sabiam sobre aquilo, o tempo que viria Jesus e tudo mais. Receber o maná escondido significava desfrutar, querido, das bênçãos de Jesus. Das bênçãos de Jesus, do cuidado de Jesus. O maná escondido se refere ao banquete permanente que aqueles vão ter no céu com o Senhor Jesus. Aqueles que rejeitam o luxo da comida do nosso tempo e está reservando um dia para comer uma ceia diferente com Jesus. Aqueles que não se envolvem com as iguarias do tempo presente, que não se encantam com o seu cheiro, com o seu sabor, mas permanecem firmes com Cristo, aguardando esse banquete que Jesus está reservando para eles. Os crentes, queridos, não devem participar dos banquetes do tempo presente, dos banquetes dos pagãos, para que eles possam participar de um outro banquete lá. E ele diz mais aqui, os vencedores, eles receberão uma pedrinha branca. A pedrinha branca dava a ideia de que era usada nos tribunais para um veredito. A sentença de absolvição vinha, quem tinha pedrinha branca era absolvido, quem tinha pedrinha preta era condenado. O que ele está dizendo assim para nós de forma muito simples e profunda quem tem em Cristo Jesus jamais vai ser condenado. Ele pode morrer agora, mas ele tem uma pedrinha branca. E ele vai ser recebido, vai ser declarado justo por Jesus. Essa pedrinha também era usada em alguns casos como um bilhete de entrada em festivais públicos. A pedrinha era um símbolo da nossa admissão no céu, um símbolo da festa do Cordeiro. Queridos, quem deixa as festas desse mundo, Jesus está dizendo, vai ter uma festa nos céus. E não só isso, ele diz aqui que os vencedores, eles receberão um novo nome. Um novo nome. O nome de Cristo vai estar neles. Jesus está dizendo, se você perseverar, se você se arrepender, se você voltar, meu filho, você vai ser vencedor. Eu garanto isso para você. É a minha palavra, eu nunca falei com você. Pode crer. Queridos, para me encerrar, da mesma forma que a igreja de Pérgamo, ela estava localizada no trono de Satanás, sendo atacada por todos os lados, sendo atacada na vida dos crentes para que eles abandonassem a sua fé, para que eles negassem Jesus. Eu creio que muitos de nós estamos no mesmo perigo. Estamos na mesma situação de sermos assaltados. E Jesus está dizendo, Ele nos adverte para nós prestarmos atenção com o nosso ambiente. Para nós não sermos tolerantes demais. E para nós termos uma disposição nova e nós nos arrependermos. Eu creio que o ponto central dessa carta é Jesus nos alertando sobre o risco dessa mistura perigosa entre sermos cristãos e não sermos cristãos. Um ser meio híbrido, meio estranho. É esse que ele está chamando a nossa atenção aqui. A gente não pode abrir mão da nossa fé, da nossa doutrina. A gente não pode se compactuar com o mundo, com a sua imoralidade. E a partir daí nós vivermos uma vida nova, debaixo do Evangelho. Nós não sermos tolerantes demais com o mundo, é isso que ele está dizendo. Mas ele diz que nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o que Jesus tem para dizer para nós. Como um bom atleta, queridos, para a gente não se misturar. Nós não podemos esquecer a cruz. Nós não podemos nos esquecer que eu e você estarmos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. É assim que a Bíblia trata. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos escravos do pecado. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós nos encantávamos com isso. Mas Deus, por meio de Jesus, por meio da sua graça, envia o Filho dele para pagar pelo preço que você não tem como pagar. Para morrer por você. Para dizer para você o quanto ele ama você. E está chamando você dizendo, filho, confie no meu amor por você. Se renda a mim. Confie que eu amo você. Eu vou cuidar de você. Eu vou te cercar. Eu vou cuidar de você. Para que a gente possa, queridos, no final, dizer como o apóstolo Paulo. Eu queria que nós lêssemos esse texto para nós encerrarmos. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu mais quem vivo. Eu vivo pela fé. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria pedir você que curvasse sua cabeça. Queria orar pelo seu coração. Eu queria desafiar você nessa noite. Talvez você já ouviu tudo que eu estou falando para você. Mas eu quero convidar você a você se arrepender. Eu quero convidar você a você abrir seu coração para Deus. E falar para Deus onde é que você está sendo tolerante demais. Onde é que você está sendo fraco. Jesus morreu por você, cara. Para provar o quanto Ele te ama. Confie nele. Confie nele. Ele é bom. Ele é bom. Ele não é como Satanás que quer acabar com a nossa vida. Ele quer nos dar o melhor, que é Ele mesmo. Ele é bom. Pai, eu quero, nesse momento, apresentar nossas vidas diante do Senhor. Oh Deus, a Tua palavra nos diz que o diabo continua agindo. Ele continua ainda aprisionando as pessoas. Ele continua enganando o ser humano. Ele continua aprisionando as pessoas nos seus pecados, nos seus vícios. Ele continua dizendo para as pessoas assim que a Bíblia não é a verdade. A Bíblia não é tanto assim. Jesus não é tanto assim não. Deus não me ama tanto assim não. Deus não se importa comigo. O que Jesus fez não é tanto assim não. Pai, a Tua palavra nos ensina que Jesus morreu naquela cruz e Ele derrotou Satanás naquela cruz. Ele foi ferido por Ele, mas Ele ressuscitou e Ele venceu. Ele venceu. Jesus venceu. Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está atento a cada um de nós. Ele está toda hora insistindo com cada um de nós. Para a gente se voltar para Ele. Para a gente não tirar os olhos dEle. Para a gente não tirar a nossa fé nele, o nosso coração nele. Toda hora Ele sinaliza isso para a gente, dizendo, olhe para mim. Olhe para mim, olhe para o que eu fiz por você. E você nem merecia, você merecia a condenação, você sabe disso. Você merecia o inferno, você sabe disso. Mas eu fui no inferno por seu lugar, por você. Oh Deus, em nome de Jesus, visite-nos nessa noite, Deus. Se alguém aqui está sem forças, ó Pai, de poder crer no Senhor, clame. Deus, me ajude a crer, me ajude a crer. Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Pai, eu leio a Tua palavra, eu vejo o cuidado do Senhor para com a Tua igreja, que somos nós, são aqueles que se renderam a Jesus. Jesus nos advertindo, Jesus nos corrigindo, Jesus chamando a nossa atenção. Tome cuidado com o seu tempo, não se misture. Olha o que você está fazendo, olha o caminho que você está indo. Meu filho, não vai não, porque Ele nos ama. Ele não quer ver a gente presa fácil do diabo. Ele não quer que o trono de Satanás se instale na nossa vida, na nossa cidade, na nossa casa. Oh Deus, obrigado Deus. Obrigado Deus pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade. Obrigado pelo Teu amor.